Fala, galera, beleza? Tô aqui com o Bruno. A gente vai hoje trocar uma ideia sobre o começo aí de uma transição ou de uma possível carreira de desenvolvedor. Então, o Bruno, ele é um amigo meu, ele mora no Guarujá, mas eu vou deixar ele se apresentar melhor. E aí a gente vai começar a trocar ideia sobre o início de ser um desenvolvedor. Ele quer aprender a programar e esse vai ser o primeiro vídeo que a gente vai gravar junto de vários que a gente vai fazer. Então vocês vão ir acompanhando a evolução dele ao longo do tempo. Fala aí, Bruno, se apresenta pra galera. Prazer, galera. Como o Felipe disse aí, meu nome é Bruno. Eu moro em São Paulo, no Guarujá. Como ele já disse aí no início, a gente vai tentar fazer uma transição de carreira aí. Eu tenho, nesses últimos meses, pensado em como fazer uma transição de carreira, uma carreira que possa ter um futuro melhor, promissor. Acabei entrando em contato com o Felipe, a gente andou conversando, e ele vai estar me instruindo aí a aprender, né, realmente a programar, para mostrar com uma pessoa que não conhece nada de programação também pode aprender. E espero que dê tudo certo aí, e tanto eu como vocês possam aprender também ao longo dessa jornada aí. Então essa é a missão, né? Vamos ver É, onde vai. Eu tô bem confiante. Eu sou um defensor de que programação é para todo mundo. Eu acho que depende muito mais de dedicação e curtir também, né? Tem gente que acaba não curtindo. Mas já queria começar aí e depois passar a pergunta já para o Bruno, falando que programação é uma atividade criativa, né? Então muita gente acha que, putz, é mó chato, deve fazer todo dia a mesma coisa. Mas não é bem assim na maioria dos trabalhos. Tipo, você tem que criar soluções para problemas diferentes. E aí, antes da gente falar mesmo de perguntas práticas, queria saber, tipo, por que que o Bruno está aqui, né? Tipo, o que que o Bruno pensou, o que que o Bruno acha que é programação? Que talvez já está começando achando errado. Eu mesmo entrei na faculdade sem ter muita ideia do que era, mesmo que eu tinha feito site, feito alguma coisinha. Então, eu queria entender por que que você está aqui e o que que você acha que é programar. eu tô aqui por uma decisão de mudar de profissão mesmo, assim. Eu vejo que minha profissão, talvez hoje, não sei se no futuro ela vai me fornecer bons frutos, vamos dizer assim. E a programação, pelo pouco que eu vi, pelo pouco que eu entendo, é uma profissão que tem um futuro bom. Daqui a alguns anos vai ser uma coisa boa para a pessoa que programa, entendeu? A outra pergunta é o que que você acha que é programar? Tipo, o que que você acha que dá para criar? Qualquer coisa que passa na sua Ah, cabeça quando você pensa, vou programar. hoje eu vejo como uma ferramenta para desenvolver tudo que a gente usa hoje em dia, está atrelado à programação. Eu vejo dessa forma, assim, desenvolver coisas para o uso do dia a dia das pessoas. E tem alguma necessidade que você, tipo, tem na cabeça, assim, que você fala, putz, se eu pudesse fazer um app fazer isso, só para eu saber se tem alguma ideia na cabeça, assim. Não, hoje eu não tenho nenhuma ideia, assim, de uma coisa já que eu possa começar a desenvolver. Então, beleza. Então, me conta o que que você já deu uma olhada e se já tem alguma dúvida, o que que a gente poderia começar a conversar aqui hoje. Certo? Eu dei uma olhada no canal, como criar um app, né? Vi todos os vídeos lá da playlist, os 8 vídeos. Assim, eu acho que minha principal dúvida hoje é por onde começar. Como uma pessoa começa a programar hoje? O que que ela faz? Quais os caminhos que ela toma, entendeu? Eu vi que na internet tem alguns conteúdos, mas são bem amplos. Tipo, a pessoa pode ficar um pouco perdida por onde começar. Beleza. Então, vamos lá. A ideia do projeto do Como Criar um App é exatamente essa. É responder essa pergunta. Então, vamos supor que no futuro a gente está daqui 2 anos, 1 ano e meio, e o projeto está completo. Vai ter, por exemplo, esse vídeo lá contando a sua experiência, vai ter mais vídeos lá na plataforma, e aí você não precisaria fazer essa pergunta. Então, como Certo. a gente ainda não está lá, então É, como o canal ainda não tem todos os vídeos que vão ter, eu tenho anotado mais de 200 ideias de vídeo, só que é lógico que a gente tem um problema chamado tempo, né? Então é difícil sim. conseguir gravar tudo, mas a resposta do futuro vai ser essa. Mas então, A qual que é a gente ideia vai aqui da ter tudo ali. plataforma? Que é A ideia justamente é que essa trilha que você a gente quer tem duas sessões. criar. A primeira é para aprender e a segunda é para contribuir, e tem o Discord para tirar dúvida também. Mas vamos começar pelo aprender. Então aqui o que que já temos aqui? A gente já tem essa série de lógica e programação. Então, aqui nessa série, a ideia é que a gente vá colocando vários conteúdos em cima do mesmo tópico. Ou seja, eu tenho um módulo aqui, lógica e algoritmos, que é o módulo mais básico. Daqui a pouco vão aparecer outros aqui. E a gente vai, quando você clicar aqui, você vai ter vários conteúdos. E aí eu tenho, se eu clicar na linguagem de programação,
eu já tenho um texto e tenho um vídeo. Mas vamos supor que desse vídeo aqui que a gente está trocando uma ideia, eu explico de novo linguagem de programação. Então, eu vou fazer um corte desse vídeo e vou colocar aqui também. Então, a ideia é agregando conteúdo para no futuro a gente ter muita informação aqui. Por isso que eu falo que daqui 2 anos eu poderia falar, só olha tudo que está lá. Só que a gente ainda precisa criar. E aí, no meio tempo, o que é uma coisa legal também? É essa abinha de contribua. Por quê? Aqui já tem, sei lá, 200 vídeos aqui listados, só que eles ainda não existem. E por que eles estão aqui, então? Então, vamos supor que você está estudando sobre web e você tem uma dúvida sobre HTTP. Você pode votar aqui, nesse caso eu não estou logado, né? E aí eu vou saber quais são os assuntos que mais pessoas querem aprender. E aí, com isso, eu consigo gravar fora de ordem, só que aqui no site vai estar tudo em ordem. Então, a pessoa que chegar daqui 2 anos, ela vai conseguir ver na ordem. Lá no YouTube vai estar uma bagunça, vai estar assuntos totalmente fora de ordem. Então, a ideia é que a pessoa use isso aqui como referência para fazer o passo a passo, e aí o que tiver em aprenda. Além disso, a gente já tem muito mais vídeo gravado, que ainda não está aqui. Então, tem, por exemplo, uma série que a gente fez recentemente sobre fazer um site do zero. Eu não sei se você chegou a ver. Então, essa série não está aqui. A gente ainda tem que alimentar aqui, a gente está falhando um pouco em alimentar aqui, mas já está no YouTube. Essa série do Lemeno mesmo, Não sei. ela tem um monte de vídeos também. Essa série do Lemeno é um pouco avançada, porque aí eu já estou fazendo um aplicativo mesmo, mas também tem uma série de vídeos aqui dentro, como você pode ver. E aí você pode fazer anotações aqui, você pode mandar perguntas. Então, essa é a plataforma. Mas vamos para te dar uma resposta mais concreta, então, eu já fiz uma palestra sobre como ser um desenvolvedor. Então, acho que a gente pode bater um papo sobre isso aqui. Então, para você ter uma ideia de por onde começar. Beleza? Eu vou só fazer um aviso antes, que esse aviso eu já fiz para o Bruno pessoalmente. Mas assim, que é o que está aqui na minha tela agora. Ser programador é estudar todo dia. Então, acho que isso é uma coisa que talvez não fique clara, mas tem profissões que você aprende e faz aquilo do mesmo jeito. Programação não dá. Então, acho que é importante lembrar disso, só para não decepcionar depois. E aí, um outro ponto importante é inglês. Então, é legal a gente conseguir se comunicar em inglês, ler inglês. E como eu aprendi inglês? Eu aprendi inglês lendo. Então, tentando ler livro, tentando ler artigo. Na minha época era muito livro, né? Hoje é preciso ouvir vídeo. Então, o inglês é importante. Então, tem várias formas de como aprender. Tem um canal que é muito legal que chama Small Advantages. E aí, por onde, para começar a programar mesmo, eu acho que tem um conceito que talvez não fique claro, e aí eu já tive esse feedback de, pô, vocês falam umas palavras que para vocês é óbvio, mas para a gente não é. Então, eu acho que uma coisa legal de aprender, por exemplo, é entender um pouquinho do terminal. Então, o que é terminal, né? Eu estou no Mac aqui, mas você vai ter terminais parecidos no Windows ou no Linux. Então, tipo, você tem terminal, é uma forma de você interagir com o computador, basicamente sem usar o mouse, tá? Então, tem uns comandinhos básicos que é legal você saber. Por exemplo, aqui onde eu estou no terminal, o que significa esse tiozinho aqui? Ele está falando que ele está na minha home. Então, assim, ele está meio que na home. Você conhece terminal, Bruno? Eu nem te perguntei. Então, e provavelmente você vai ver algum vídeo e alguém vai usar um terminal lá e não vai te explicar nada, né? Vai te sair usando. Não. Então, tem alguns comandos muito básicos. Se você colocar aqui, por exemplo, comandos básicos, terminal. Só vai abrir. É legal vocês verem usando o Google também, porque isso ajuda vocês a perceberem que não precisa saber tudo de cor, né? Então, aqui tem um monte de comando para Windows. Ou você, eu não estou no Windows, eu estou no Mac, eu estou no Linux. Você consegue também colocar aqui. Mas são comandos parecidos, só que o Windows tem uns nomes um pouquinho diferentes. Mas você também consegue colocar um terminal mais parecido. Mas por que a gente usa isso? A gente, muitas vezes, precisa rodar um comando mais rápido. Então, por exemplo, aqui se eu rodar um ls, ele vai listar tudo que tem nessa pasta que eu estou. Se eu rodar um comando pwd, ele vai mostrar que pasta que eu estou. Então, assim, são comandinhos básicos que você vai aprender, e você vai aprender isso naturalmente, só que se você não souber, quando você estiver fazendo um código, você vai ver que a pessoa vai entrar num terminal e vai rodar um comando. Por quê? Muitas coisas de programação não é igual, por exemplo, vou abrir o Word, aí você vai lá e dá 2 cliques no Word. Muita coisa a gente roda um comando. O que é comando? É qualquer coisa que o computador sabe executar. Isso aqui é um comando, isso aqui é um comando. Então, esse eu acho que é um conhecimento que, para quem já programa, é óbvio, mas para quem não programa olha o seu terminal, e aí no Windows é legal vocês instalarem algum terminal que é mais parecido com o Linux. Por quê? Não sei se vocês olharam aqui, que eu fiz bem rápido, mas deixa eu comparar por aqui de lado para vocês verem.
Ó, por exemplo, para listar os arquivos é o ls no Linux e no Mac. No Windows é dir, tá vendo? Para copiar, aqui é cp. No Windows é copy. Então, tem algumas diferencinhas que é ruim você ter que aprender as duas. Então, dentro do Windows, você consegue ter um terminal Unix. Então, você consegue colocar um terminal aqui dentro do Windows que seja Unix. Então, essa seria, acho que, a primeira dica. Tente procurar um terminal. Tem um monte de dica de como usar. Tem um que chama PowerShell, que é bem famoso. Agora o Windows tem um dele dentro nativo, que é esse aqui, né, que ele está explicando aqui como usar um Linux Bash. Então, eu acho que essa... Eu não tenho Windows aqui, eu não estou rodando Windows, a gente pode fazer um vídeo sobre isso também, mas tem o passo a passo de como fazer para você não precisar aprender dois comandos. Então, acho que essa é uma dica. Tentar usar no Windows um terminal Unix. Tá? Então, acho que você não estava com isso, porque senão você vai ter que aprender dois comandos e normalmente a gente não vai usar Windows. Aí ele vai ficar meio com essa, normalmente ele vai ficar com essa carinha aqui assim, ó, um pouquinho mais colorido e tal. Se você olhar o Windows padrão, ele não é assim. Então, acho que essa é a primeira dica. Tentar usar um terminal Unix. E se tiver dificuldade, a gente pode gravar um vídeo rodando Windows. Eu tenho outra máquina Windows, a gente poderia até fazer junto essa configuração na sua máquina. Eu acho que é legal. Então, acho que esse é um passo importante. Porque senão quase todos os vídeos que você vê na internet vai falar, faça tal coisa no terminal. Você vai falar, como que eu abro esse treco? Pode ser. Beleza? Aí eu acho que um outro ponto aqui é você também aprender a como versionar código. Então, que é o Git. Então, é um outro conteúdo que a gente consegue gravar, mas eu acho que é uma coisa bem legal, porque antigamente, como que a gente fazia? Quando eu fazia código bem antigamente, eu mandava no meu e-mail, eu usava Dropbox, mas era por quê? Era porque eu não conhecia as ferramentas que já existiam. Isso chama controle de versão. Então, todas as mudanças que a gente faz no código, pensa quando você está mexendo no Word lá. Eu não sei se você sabe, mas lá no Word, se você mexeu um negócio errado, você consegue ir em revisões, ou você consegue ir em versões anteriores, tem algum nome assim, você consegue ver tudo que você mudou. O Git é o mais popular de fazer isso para código. Então, o que é o Git? Pensa num jeito de manter registro de tudo que você muda. Isso é muito legal quando você está aprendendo, porque depois você consegue voltar e ver um histórico de tudo que você foi fazendo, entendeu? Então, eu acho que é legal já aprender a programar assim. Parece ser uma ferramenta boa Vamos para fazer um pouquinho disso que eu aqui, acho que vai que errar eu acho que vale bastante, a né? pena. Ó. Então, Então, você eu já conseguir fiz um comando voltar aqui de e entrar ver o numa que você pasta. Ó. fez. Legal. CD, documentos, CD para entrar numa pasta, tá? CD vem de Change Directory. Então eu vou entrar numa pasta e a gente vai brincar um pouquinho com o Git para ter alguma dica bem prática aqui no vídeo. Então eu entrei numa pasta qualquer que eu tenho aqui, eu vou criar uma nova pasta. Então eu vou criar uma pasta aqui, aprendendo Git. Beleza? Make dir, MK de make, criar, dir é pasta, então diretório. Então eu vou entrar dentro dela agora, beleza? Eu estou dentro da pasta aqui. E aí vamos criar um arquivo qualquer. Então a gente vai criar um arquivo, deixa eu ver que arquivo que eu vou criar. Posso criar vou colocar um hello aqui qualquer, hello, e eu vou criar num arquivo texto mesmo, teste.txt. Então esse comando aqui, ele imprime qualquer coisa, e aí eu joguei para dentro de um arquivo. Então eu escrevi o que eu queria escrever. Agora, se eu abrir esse arquivo teste, outro comando de terminal, ó. Qual que é esse comando? Esse aqui é um comando de escrever qualquer coisa. Isso aqui, esse operador, esse maiorzinho, chama pipe. É um operador que joga coisa para outro lado. É só para, tipo, quando você quer criar um arquivo muito rápido com conteúdo muito curto, você faz aqui. Você poderia também ir na mão, entrar numa pasta, criar um novo arquivo, sabe? Então, é só essas coisas que é muito confuso para quem nunca usou, e você vai ver toda hora alguém fazendo esse tipo de coisa para ser mais rápido. Então, vamos criar um arquivo de texto. Então, eu criei aqui um arquivo de texto. E eu vou abrir esse arquivo, tá? Então, eu estou rodando o Vim aqui. Esse Vim, ele é um editor de texto. Você vai ver quando eu abrir. E o nome do arquivo que eu quero abrir. Então, abrir. Tá vendo aquele hello que eu escrevi? Ele veio parar aqui dentro. Então, isso aqui eu só estou fazendo um arquivo para a gente poder fazer mudança e poder ver o Git na prática. Beleza? Então, eu tenho um arquivo que só está escrito hello, não tem nada. Esse arquivo, de novo, vamos vir pela pasta aqui só para ver, pra vocês verem que eu não estou
escondendo nada. Ó, Felipe, WS, mesmo caminho que eu fui. Aprendendo Git, tá vendo? Ele criou uma pasta mesmo, normal. E eu posso vir aqui também e abrir com esse editor de texto do Mac. Tá meio pequenininho aqui, né? Mas, ó, a mesma coisa. Tem um hello lá dentro. Beleza? Então, vamos fazer com que a gente consiga controlar isso. A gente consiga ver as mudanças. Isso chama controle de versão. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ter Git instalado na minha máquina, tá? Então, aqui vamos ver se eu tenho Git. Opa, acho que tem que ser 2B. Ó, eu tenho o Git instalado na minha máquina. Outra coisa que é muito comum em desenvolvimento, quando você tem uma coisa instalada na sua máquina, você tem ou um comando "-version", para ver a versão, ou um comando "-version". Por que isso aqui também é legal? Se você estiver rodando uma versão muito antiga de alguma coisa, pode ser que o tutorial que você está seguindo não vai funcionar. Então, por exemplo, eu tenho NPM aqui, que é um negócio que a gente vai usar depois para... Eu acho que eu tenho NPM, vamos descobrir. Tenho. Então, NPM é uma coisa para instalar código dos outros na sua máquina. Então, ó, eu consigo ver a versão. O Node, deixa eu ver se eu estou com o Node instalado aqui, que a gente vai rodar isso no servidor. Então, tá vendo? Quase todos os comandos de programação, a gente tem o "-version". Então, se você não usar esse "-version antes de começar alguma coisa, você pode, tipo, tomar uns erros muito loucos. Por exemplo, você pode estar olhando um tutorial de Node 17 e você está usando Node 12. Então, não precisa entender o que é a versão. É só importante entender que você tem que olhar a versão para você saber que está usando a coisa certa. Beleza? Mas aí vamos lá, que eu acho que aprender o Git, o básico do Git, ele é bem legal para você Tá usando a coisa conseguir certa. começar a entender e começar a ter o histórico disso. Então, o Git, ele tem um comando dele, que eu posso dar aqui também, eu não sei se é menos ou é só help. É tudo menos. Então. É que tem uns que usam só um menos e outros usam mais. Aí, de novo, vou voltar no inglês. Tá vendo que tá tudo em inglês, né? Então, é importante saber inglês. E quase todos os comandos a gente tem o help. E aí o help, ele te dá um textão aqui, ó, explicando quais são os comandos comuns do Git. Lembrando, o Git é para gerar aquele versionamento, para a gente conseguir voltar no tempo, praticamente. E aí, dentro do Git, a gente tem uma série de comandos. Ele está falando que um que é interessante é para você começar a usar o Git numa pasta. Ó. Então, você cria um repositório Git. Então, vamos usar esse init aqui. E essa pasta, que é só uma pasta, quando a gente fizer esse comando, ela vai virar uma pasta Git, que aí ela vai ter um controle de versão. É como se a gente instalasse aquele ferramenta de versionamento dentro dessa pasta. Então, eu vou só colocar aqui, ó, git init. Ele vai avisar um monte de coisa aqui, não precisa se preocupar. Mas, basicamente, agora ele falou, ó, agora isso aqui é uma pasta Git. Se você ver aqui, mudou uma coisinha. Esse terminal que eu uso, ele já tem uma integração com o Git. Você está vendo que ele já está falando aqui que tem Git. Ele manteve o nome da pasta aqui. E ele já está falando aqui que tem master. Então, isso aqui é bem legal, porque ó, aqui não estava escrito nada disso, tá vendo? Então, agora, essa pasta, ela é uma pasta especial. Uma das coisas que a gente consegue fazer no Git é registrar a mudança. Então, assim, adicionei arquivo, removi arquivo. Então, isso é muito legal, porque você consegue visualizar tudo que está acontecendo nessa pasta. Lembrando, por que a gente está falando disso? Você vai aprender, você vai mudar arquivo o tempo todo, e se você não souber fazer isso, você vai se perder. Tipo, vai parar de funcionar, por exemplo. Putz, eu fiz alguma coisa errada, não está funcionando. E aí? Começa de novo? Porque você não vai saber onde... Pô, mas onde estava funcionando? Então, acho que o Git ele é uma ferramenta que ele não é para um estudante, ele é para programar mesmo, mas eu acho que ajuda muito. Então, por isso que a gente está falando disso. Então, beleza. Como que a gente faz o primeiro passo? A gente vai adicionar um arquivo. Falar, eu quero que esse arquivo seja considerado. Se eu fizer um git status, o que o git status vai me mostrar? Ele está me mostrando que a gente não tem nada ainda. Tudo que a gente for registrando, que eu chamei de versão, quando a gente estava falando, ele vai chamar de commit. Então, ele fala, não tem nada ainda. Só que ele está falando que tem um arquivo aqui que ele não conhece. Então, de novo, isso aqui é uma coisa legal. Ele está falando que você está num lugar Git e que tem um arquivo que ele não conhece, ou seja, ele está ignorando, ele não está rastreando esse arquivo. E a gente quer rastrear esse arquivo, pode ser que a gente não queira, mas esse aqui a gente quer. Então, eu vou dar um git add, que é o que ele está me sugerindo. Isso que é legal também. A ferramenta, normalmente, ela tem que te ajudando. Está falando, se você quer incluir esse arquivo, usa o git add e o nome do arquivo. Você tá muito quieto, Bruno. Se você não estiver entendendo alguma coisa, você fala. Tá entendendo alguma coisa? Não, eu tô prestando atenção para tentar ir absorvendo mais. Tá dando para acompanhar. Eu tô adicionando esse arquivo nesse controle de versão. Ó. Eu vou dar outro git stat, agora ele está falando, ó. Beleza,
você tem um arquivo aqui para comitar. Comitar é tipo salvar. Se fosse no Word lá da vida, seria salvar. Então, beleza, vamos comitar isso aqui. O que é comitar? Então, eu vou adicionar um primeiro arquivo. Eu vou pôr uma mensagem aqui, ó, git commit, uma mensagem, então eu tenho que pôr esse "-m", e aí eu vou pôr uma mensagem aqui, meu primeiro arquivo git. Beleza. Não precisa ficar lendo tudo que ele escreve aqui, mas ele está só explicando o que aconteceu. Então, ele está falando, ó, você mudou um arquivo, você inseriu um arquivo, e aí tem um comando técnico aqui que ele está falando que você também não precisa saber. Se eu rodar o git status de novo, ele está falando, ó, tá tudo limpo. Então, isso aqui também é muito legal. O que significa isso? Tudo que você tem está rastreado. Então, você não mudou nada e tá, tipo, faltando salvar, tá tudo certo. Por quê? Se eu abrir, usando de novo, vou usar o terminal aqui, esse aqui que é mais simplesinho, ó, do Mac. Eu vou trocar para Hello 2 e vou salvar, beleza? E agora eu vou rodar git status de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele tá falando que eu tenho arquivos modificados. Tá vendo como que isso aqui tipo, é poderoso? Vamos supor que isso aqui era um código, tava funcionando, você fez um monte de coisa, assistiu o vídeo, putz, parou de funcionar, quebrou tudo. Aí você ia vir aqui, se você rodasse git status, você ia falar, eu mudei esse arquivo aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que tá ruim. Você poderia dar um git diff, por exemplo, para mostrar a diferença. Ele vai te mostrar, ó. Você tirou uma linha que antes era hello, por isso que ela tá vermelhinha aqui, e agora ela tá hello 2. Então, legal. Você já tem uma dica do que você mudou. Você fala, putz, mas mesmo assim eu queria voltar para hello. Você pode voltar na mão, copiar e colar e voltar para hello. Ou você pode, por exemplo, a janela ficou muito grande. Ou você pode, por exemplo, também rodar um git reset. Vou pôr um hard aqui que aí ele reseta tudo. Então vamos ver o que vai acontecer. Dei um git reset. Ixi, esse negócio do Mac eu acho que não foi. Deixa eu ver. Git status. Esse editor do Mac que deve ser uma bosta, ele não atualizou, mas eu vou abrir arquivo de novo. Daqui a pouco a gente vai falar de editor também, que eu acho que é um outro assunto legal. Tá vendo que ele voltou para hello, né? Aqui foi o editor do Mac que não percebeu que o arquivo foi alterado. Então vamos tentar recapitular o que eu fiz, ó. Eu vou alterar aqui de novo para hello 2. Beleza. Vou dar um git status. Ele vai falar, putz, o arquivo está alterado. Vamos supor que era um código. O código deu errado, você não sabe que deu errado. Entendi. E aí eu vou fazer um git reset de novo. Aí esse editor do Mac é uma bosta, ele não percebe, mas vamos fingir que eu abri aqui de novo. E aí vocês vão ver que ele está com o hello. Então, eu consigo voltar no tempo, literalmente. E aí, uma outra coisa legal, Bruno, é que eu também consigo fazer um git log aqui. Git log é tipo, mostra tudo o que aconteceu. Então, é legal que ele coloca quem fez. Aqui eu estou usando o meu e-mail da Provi, então ele está falando Felipe Provi. Ele mostra quando foi. Então, ó, foi num domingo, 17 de abril, 7h31, então faz 2 minutos. E aí, se eu fizer uma outra mudança, eu vou fazer uma outra mudança aqui. Então, eu vou pegar aquele arquivo. Agora, eu vou fazer pelo Vim. O Vim é aquele outro editor que eu mostrei. Eu vou fazer por aqui só para vocês irem vendo. Só que o Vim, ele é tudo por comando, ó. Então, uma coisa, o Vim eu tenho que apertar o I, aí eu consigo começar a adicionar coisas aqui. Então, eu vou pôr um hello 2 aqui. Aí eu tenho que apertar o ESC. Eu estou descrevendo porque o Vim, ele é legal que você não precisa abrir um programa, ele fica dentro do terminal. Eu vou apertar o ESC. Olha esse insert aqui, ó. Que apareceu só porque eu apertei o I. Se eu apertar o ESC, ó, ele some. Ele é muito louco o Vim, porque você tem que usar tudo comando. Aí se eu for fechar e salvar, eu tenho que apertar 2 pontos WQ. Então, ó, ele fechou e salvou. Se eu voltar aqui, ó, tá fechado e salvo. Então é um monte de comandinho, só que ele é legal. Para deletar uma linha, eu posso apertar DD. Ele deleta uma linha. Então, para você que está programando, ele é bem rápido. Eu não sou um expert em Vim, mas eu uso para coisas rápidas. Ah, vamos dar uma configuração? Eu faço isso aqui. Eu posso ignorar minhas mudanças assim, por exemplo, falando 2 pontos, que, exclamação. Se eu voltar agora, a linha voltou. Então, isso aqui é só um editor, mas esse editor é muito complicado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o VS Code, que aí é um outro assunto que eu acho que é legal a gente falar aqui. E depois eu vou tentar recapitular. Então, a gente falou de terminal, falamos de Git, falamos de VS Code. Eu acho que esses 3 conceitos, eles são meio que o basicão, porque qualquer vídeo, qualquer coisa que você usar, você vai precisar desses 3. Terminal, VS Code e o Git. O que é o VS Code? Eu vou voltar na analogia do Word. Ele é o seu Word. Ele é seu ambiente de editar código. Eu vou falar só do VS Code aqui, mas a gente tem várias ferramentas para fazer isso. E aí, o que eu vou fazer aqui no VS Code? Você pode entrar em vscode.dev
Antigamente você precisava instalar na sua máquina e tal, hoje em dia nem precisa. Você pode instalar também, não tem problema, mas eu vou usar essa versão direto no navegador mesmo, só vscode.dev, ele já carregou. Eu vou clicar aqui em abrir pasta, open folder. Eu vou ir lá no mesmo caminho. Eu vou pegar documentos, Felipe, WS, aprender no Git e vou selecionar essa pasta, beleza? Aí ele vai pedir permissão, porque ele precisa poder ver os arquivos, alguma coisa assim. Deixa eu ver se consigo dar um zoom, consigo. Então agora, ele chama de Workspace, mas basicamente é onde estão minhas pastas. E eu posso clicar aqui e eu vou ver o mesmo Hello aqui. Tô tentando aumentar para ficar melhor a fonte aí. Beleza? Então aquele mesmo arquivo, qual que é a diferença? Aqui eu estava só no Finder, que é como se fosse a pastinha do Mac. Antes eu estava usando o terminal, usando o Vim, que eu tinha que saber um monte de comando de core para conseguir mexer. E foi por isso que eu mostrei para vocês. Aqui não. Aqui é muito mais parecido com o Word. Por exemplo, quando eu mexer alguma coisa aqui, eu não preciso... Acho que ele salva até automático. Ah, ele está pedindo permissão. Isso aqui o Mac vai ser mais chato, provavelmente. Deixa eu ver se ele vai conseguir salvar. Conseguiu? Deixa eu só ver se ele consegue mesmo. Ah, tá. Ele só pediu permissão a primeira vez. Acho que agora ele está salvando. Vamos confirmar que ele está salvando. Eu vou rodar o Vim aqui. Ele está salvando, tá vendo? Então tá. A primeira vez ele deu erro porque ele estava pedindo permissão. Então, eu tenho aqui um arquivo de texto que eu consigo mexer, tá? Então, isso daqui é bem interessante para a gente aprender com esse editor. Não precisa aprender o Vim, não precisa aprender coisa complicada. Eu só mostrei porque vai ser muito comum vocês verem isso, tá? Se a pastinha aqui estiver fora de sincronia, você pode clicar aqui e vai aparecer se estiver faltando algum arquivo, alguma coisa, tá? Aqui ele também te avisa se tiver algum problema. Então você ia ver erros aqui, eventualmente seu código está errado e tal. E aí o que é legal do VS Code? Ele não é eu estou falando sempre que parece Word, mas não tem nada a ver com Word. Por quê? Ele sabe que é código. Então quando o seu código estiver errado, quando o seu código tiver alguma coisa estranha, provavelmente vai ficar vermelhinho. Então ele vai conseguir te ajudar. E aí a gente pode... Vamos criar um arquivinho aqui só para a gente ver isso na prática. Eu vou chamar de index.js. Index normalmente é tipo o primeiro arquivo. É um padrão. E aí eu posso colocar aqui um console.log, que é o jeito de imprimir um texto em JavaScript. Então eu vou por aqui Hello World. Então, olá mundo, que é uma coisa bem comum também de fazer no primeiro teste. Então eu tenho meu index.js aqui. Ele é um arquivo como qualquer outro. Qual que é a diferença dele? Ele tem essa extensão JS. O que é a extensão JS? É para você avisar quem depois vai rodar isso, que isso aqui é um JavaScript, tá? Então, assim, é a linguagem que a gente está usando aqui dentro. Se a gente estivesse usando Java, provavelmente ia ser .java. Se a gente estivesse usando Ruby, acho que eles usam .rb. Então, depende da linguagem, tem um padrão. Não, isso aqui não é uma coisa, oh meu Deus, tipo, é só para ele saber que é um JavaScript, é só isso. Várias ferramentas já vão falar, beleza, JavaScript. Tá vendo que já ficou coloridinho? Ele já ficou diferente porque ele sabe, JavaScript, eu sei que isso aqui é uma string. E aí a string ele quer deixar dessa cor meio alaranjada. Beleza? Vamos ver se ele tem um... Será que ele tem um terminal aqui dentro? Ó, tem esse run aqui, mas eu não sei se ele... Acho que tem um terminalzinho aqui dentro. É que normalmente eu uso ele instalado, mas eu acho que eu nem tenho instalado aqui nessa máquina. Será que não tem um terminal? Ou remote window? Eu acho que não tem um terminal aqui dentro. Quando você instala... Ele tá até sugerindo você instalar aqui, tá vendo? Vamos instalar então aqui? Eu acho que eu nem tenho. É bom que vocês venham instalando, ó. Aqui tem para Windows, tem para Linux e tem para Mac, que é meu caso. Ele vai fazer o download aqui. Mas vamos lá, Bruno. Eu estou falando muito e você não está perguntando nada. Vamos tentar... Pergunta aí qualquer coisa enquanto ele instala aqui. Deixa eu ver. Fiz as anotações. É, Então, pelo que você falou, a gente vai primeiro aprender a criar os comandos. Aí a gente vai pelo terminal, como você ensinou abrindo. A gente vai... ensinou a gente a usar o Geek. E assim, como você disse, ele vai ajudar... Não é uma ferramenta para estudo, mas ele te ajuda a saber o que você criou, é isso? Toda Exatamente. vez Ele que você ajuda... errar, você consegue retornar e ver onde você errou. É o que eu acho principal do Git é isso. Tipo, ele vai te ajudar a você conseguir salvar o seu trabalho, você não perder o que você mudou. E como você está estudando, eu estou só abrindo aqui o VS Code. Como você está estudando,
ele vai te ajudar a poder voltar no tempo, poder ver o que você aprendeu. Porque é legal a gente pegar um projetinho para ir fazendo aos poucos e aí você conseguir voltar. Porque se a gente simplesmente você fizer sem saber isso, pensa que vai ter um monte de arquivo espalhado no seu computador e você tipo, não vai ter histórico nenhum. Ah, o que eu fiz? Como que eu volto? Por que tá dando erro se ontem estava funcionando? Então é isso. É para a gente conseguir ir e voltar no tempo. Deixa eu só, peraí. Eu estou abrindo aqui. Felipe, mesma pasta, tá? Só que agora eu estou abrindo no que está instalado aqui para ver se ele aparece mais opções para a gente. E todos esses termos que você usou, no dia a dia a gente acaba aprendendo. Porque no começo é meio complicado decorar esse monte de código, um monte de termos que você usou, mas assim, durante o dia a dia consegue aprender de boa. Sim, tem gente que acha que, tipo, é decorado, na verdade, muito pouco é decorado. É que essas coisas você usa tanto que no final das contas você vai ser natural para você, sabe? Não é que eu decorei, é tipo, você vai usar sempre essas coisas. Aí aqui, ó, agora eu estou instalado na minha máquina, então eu arrastei aqui para os applications, dentro do Mac é só arrastar. No Windows provavelmente você vai rodar um instaladorzinho. E beleza, mesma pastinha, mas agora eu consegui achar o terminal aqui. Então eu vim aqui em View, Terminal. Por quê? Para rodar esse código, por isso que eu falei que terminal é importante. Você não precisa saber tudo de terminal. Mas para rodar esse código, talvez tenha algum atalho aqui, mas eu nem sei, acho que nem tenho. Tá vendo? Não tem como rodar sem ser pelo terminal. Então, isso aqui, console log, é o jeito de imprimir um texto. Então, se eu rodar aqui no Node, vamos rodar com o Node aqui. Ó, Node é uma ferramenta de JavaScript para rodar no servidor. Então, vou rodar Node, é só o nome do comando, passando o arquivo que eu quero que ele execute para mim. Ele imprimiu Hello World. Então, assim, isso não é nada avançado, é só para a gente conseguir imprimir um texto. Se eu trocar aqui esse texto para outra coisa, ele vai imprimir Hello World 2. Então a gente consegue, isso aqui já é um mini programinha. Então eu consigo falar para ele fazer um log. O que é console? Console aqui é um objeto do JavaScript que representa como se fosse aqui o console. Isso aqui, console, terminal, são coisas parecidas. É tipo um lugar para você visualizar o que está acontecendo. E log é uma das ferramentas que tem dentro. É para a gente fazer um log. Log é um registro. Eu quero registrar alguma coisa que aconteceu, eu chamo esse console log. E você pode, por exemplo, falar, foi um erro. Você pode chamar o console.erro. Eu não sei se aqui vai ficar vermelho. Não ficou vermelho, mas dependendo da ferramenta que você usar, ele já sai vermelho. Ou se for warning, ele já sai amarelo. Se você pegar aqui no Chrome, só para a gente ter uma outra referência, o Chrome ele tem uma ferramenta, deixa eu fazer com o mouse que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês podem entrar em qualquer página do Chrome, pode estar no Google, pode estar em qualquer lugar. Se você, vou fazer até no Google aqui, ó. Clica o botão direito, clica em Inspect ou inspecionar, sempre é a última opção. Esquece aqui o lado esquerdo, vamos aqui para o lado direito. Ó. Isso aqui que a gente abriu clicando em Inspect. Aqui também tem um console, ó. É como se fosse um lugar de executar JavaScript. Então eu posso executar JavaScript no arquivo .js e eu posso executar também direto no navegador. Qual que é a diferença? Aqui eu não tenho arquivo. Aqui eu só tenho um console, então tipo, eu não tenho como salvar, eu não tenho como fazer muita coisa. Pode falar. É como se fosse aquele vídeo dos dois alunos da média. Vamos usar esse mesmo princípio. Se eu não me engano, eu usei aqui, né? Isso. Aí, ó, se eu pôr aqui o erro, ó, vamos pôr aqui o erro. Acho que aqui vai ficar vermelhinho. Ó, ficou vermelhinho. Então aqui é a mesma coisa, só que o Chrome ele sabe que é um erro, então ele deixa vermelhinho. Se eu trocar para warning é se for um aviso só, mas é um aviso assim, alguma coisa meia boca. Ele fica amarelinho. E se eu fizer o log normal, acho que ele não vai fazer nada, vamos ver. Eu não lembro que cor fica, mas eu acho que fica branco só, beleza? Então, de novo, como que eu chego nisso aqui? Porque isso aqui é bem legal para você conseguir testar código muito rápido, porque todo mundo tem um navegador instalado. E no Firefox tem isso, no Edge tem isso, todos têm. Clica o botão direito, Inspect. Essa área que abre quando você faz isso, tem um monte de opção aqui dentro. Isso tudo aqui, todo esse lado direito, se chama DevTools. Ou seja, é uma ferramenta para desenvolvedor. Então isso aqui é para nós, é para desenvolvedor usar. Tudo isso aqui é para desenvolvedor, não é para um usuário comum. Então você consegue ver como o site foi feito, você consegue ver um monte de coisa.
Hoje a gente está focando aqui no console. Então, as mensagens que eu imprimi estão aqui e a gente consegue fazer qualquer coisa, que sei lá, 1 mais 2, 3. Então, para você testar coisas bem básicas de JavaScript, é o melhor lugar, porque é muito rápido, né? Você pode apertar para cima aqui, ó, ele vai ficando histórico, eu estou apertando para cima e para baixo, tá? Tá vendo que ele está voltando no histórico de comandos que eu já executei aqui. Tem até formas, acho que, de você pegar coisa que está no navegador. Ó. Quando eu estou fazendo esse daqui, ele está selecionando alguma coisa que está ali do lado esquerdo. Então, assim, tem várias integrações. O Google, ele investe muita grana aqui. A gente consegue fazer muita coisa bem, bem legal aqui. Aqui você consegue ver se você quer ver erro, se você não quer ver erro. Por exemplo, ó, se eu esconder o erro, tá vendo? Ó, já sumiu ali o erro. Então, você consegue fazer bastante coisa aqui pelo console. Se você fizer besteira, ele vai marcando aqui também, tá vendo? Aqui um erro foi eu que forcei o erro, né? Mas se fosse um erro de verdade, tá vendo que ele tá marcando aqui, né? Que tem um erro e um warning. Na verdade, não foi nada porque fui eu que forcei o erro, mas poderia ser que você fez uma coisa que realmente gerou um erro, entendeu? E aí ele vai mostrar. E acho que é isso. Acho que a gente não precisa ficar se alongando muito aqui. Só para vocês saberem, aqui nessa abinha, dá para você também criar arquivos, se você quiser. Mas eu não acho legal. Se você quer realmente criar arquivos, fazer alguma coisa maior, vai para o VS Code. Se você só quer fazer um teste curto, sei lá, você aprendeu um novo operador. Tem um operador que chama ternário, que ele vê se uma coisa é verdadeira, faz uma coisa. Se vê se é falsa, faz outra coisa. Então, acabei de aprender ternário, quero fazer um testezinho rápido, vem aqui. Você não precisa abrir o VS Code. Entendeu? Então, o ternário é só um operadorzinho para fazer... Se for true, ele faz o que está aqui antes do 2 pontos. Se for falso, ele faz depois. Então, depois a gente vai ver isso. Mas só estou mostrando que uma coisa simples faz aqui. É uma coisa um pouquinho maior, aí é melhor fazer aqui. E aí, para a gente não esquecer que a gente estava falando do Git. Então, ó, outra vantagem de estar numa ferramenta. Tá vendo que tem um 2 aqui e um símbolozinho aqui? Vamos clicar aqui para ver o que ele está falando. Aqui, do mesmo jeito que eu tenho o Git no terminal, vamos rodar o comando do Git do terminal de novo. Sempre é Git status, tá? Você começou a trabalhar, quer saber se está tudo ok? Roda o Git status. O que ele está falando aqui no Git status? Eu tenho um arquivo que está modificado, que é aquele teste, porque a gente tinha adicionado um monte de linha nele, tá vendo? Agora ele está ficando tudo colorido, porque eu estou clicando pela visão do Git. Deixa eu voltar para a visão de pasta aqui, que ele chama de Explorer. Cliquei. Ó, outra coisa legal da ferramenta. Tá vendo que está ficando verdinho aqui? Verdinho quer dizer que eu adicionei linhas, tá vendo? Por que está aparecendo isso? Só porque eu rodei aquele git init. Se eu não tivesse rodado aquele git init, isso ia ser um arquivo comum. Como eu rodei o git init, tudo que está dentro dessa pasta, ele vai rastrear todas as mudanças. Então isso é bem legal. Eu consigo clicar aqui e ver a mudança. Eu consigo ver quando eu fiz essa mudança, eu consigo fazer um monte de coisa. Mas aí então, eu tenho aqui essa visão do que eu modifiquei. E de novo, vou voltar aqui, ó. Source Control, controle de código aqui. Eu vou clicar aqui de novo. Olha o que ele está falando. Ele está falando que tem duas mudanças. Ou seja, ele tem um arquivo modificado, por isso que está com esse Mzinho aqui de modified, e tem um arquivo que não está rastreado. Ou seja, ele vai ignorar esse arquivo aqui. A não ser que a gente fale para ele começar a considerar. Lembra que eu fiz aquela hora o git add? Clicando aqui, ó. Você nem precisa fazer isso. Se você tiver pela ferramenta, você pode só clicar aqui, ó. Opa, não é esse, o ícone me enganou. Na verdade, esse ícone aqui é outra coisa. Deixa eu ver onde que ele vai aqui. Mas será que não dá para fazer por aqui? Acho que não dá para fazer por aqui, ou dá? Deixa eu pôr uma mensagem aqui. Vamos pôr adicionando o primeiro arquivo JS. Eu achava que ele deixava adicionar por aqui. Aqui ele tá, é a mensagem do commit, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Eu nem sei o que ele vai fazer. Se ele vai... Se eu enter, ele não está fazendo nada. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se ele vai adicionar esse arquivo ou não, tá? Mas vamos ver. Ó, commit. Ele está avisando. Ó. Ele está falando assim que tem arquivo que, tipo, não está com as mudanças lá. Se a gente quer incluir todas as mudanças no commit. Eu vou falar que sim. Aí eu acho que ele vai incluir o arquivo JS. Vamos ver. Então foi isso. Eu achei que tinha um botão ali para ele dar o git add. O git add e aquele index.js. Mas ele não fez isso. Na verdade, ele só me alertou. Falou, ó, tem arquivo que você fez aqui que eu vou ignorar. Você quer que inclua? Aí eu falei, quero que inclua. Aí ele já incluiu para mim. Por baixo dos panos, muito provavelmente ele fez um git add. Eu não sei se ele mostra aqui em algum lugar, acho que não. Mas ele provavelmente fez. Só que, de novo, essa é a vantagem da ferramenta. A gente não precisa ficar fazendo tudo na mão, não precisa ficar aprendendo todos os comandos. Agora, a gente tem
esses dois arquivos. Vamos ver aqui, vou fazer o git log, para vocês irem aprendendo os comandos também. Ó, o primeiro que eu fiz, ele faz sempre ao contrário, tá? Então, embaixo é o mais antigo, em cima é o mais novo. Então, agora eu tenho um commit, que tem esse códigozão gigante, que eu fiz agorinha, que eu adicionei aquele outro arquivo, e eu tenho esse aqui que eu adicionei o primeiro. Então, por mais que isso pareça bobeira, é legal, porque se eu rodar... Opa, não é o diff. Se eu rodar o status aqui, ele vai falar que está tudo limpo. E aí, só para vocês verem como que funciona isso na prática, para a gente brincar com isso, ó, não tem nada aqui. Eu vou rodar o git log de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar agora nesse ponto aqui. Vocês vão ver que o arquivo index aqui vai sumir. Ó. Então, eu vou copiar esse códigozão. Esse códigozão aqui, ele chama hash. É um código grande para identificar exatamente esse ponto. Isso aqui, pensa que isso aqui é congelar o tempo. É muito da hora isso aqui. Então, eu vou clicar aqui. Vou sair aqui do terminal. E eu vou fazer um comando que chama git checkout. É literalmente isso. Vai para um ponto específico. Então, e aí eu passo aquele códigozão. Só copiei e colei, né? Códigozão. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Olha, ele falou que está trocando para cá. Aqui ele está falando várias outras coisas que não preciso explicar agora, mas em resumo, o que ele está falando assim? Ele está falando, você agora está num ponto específico do tempo. Aí ele está falando, nesse lugar você não deveria ficar fazendo mudança. Então, quando você volta num ponto específico do tempo, o ideal é você não fazer mudança desse jeito que está aqui. Depois a gente entende por quê. Mas o que é importante querer mostrar para vocês é, tá vendo que sumiu aqui? Aquele index.js sumiu. E sumiu tudo aquilo que eu tinha escrito aqui no texto. Tá vendo que ele está aqui, que ele ainda estava aberto, mas ele está riscado, porque esse arquivo não existe mais. Então, por que esse arquivo sumiu? Porque literalmente eu voltei no tempo. Então, se eu pegar aqui git log, ó, ele sumiu. Então, assim, isso é muito legal para a gente conseguir ir e voltar. Depois a gente pode, quando a gente começar a fazer código, fazer exemplos mais complexos, vocês vão ver quanto isso é útil, porque toda hora vocês vão estar perdidos e aí vocês vão poder voltar. E aí eu posso voltar no lugar que eu estava antes, que o lugar que eu estava antes se chamava master, que era a branch que eu estava. Ó, o index.js já voltou na hora ali. E agora se eu rodar o git log de novo, eu tenho meus dois commits aqui. Então, assim, eu acho que é um pouco confuso ainda o que é essa parada do Git. Mas eu acho que é legal ver que você consegue voltar no tempo. Você viu, mudou os arquivos que estavam na minha pasta. Se eu fizer de novo aqui, ele deve estar no meu histórico ainda. Eu posso até mostrar na pasta. Se eu voltar na pastinha aqui, ó. Vamos voltar lá na pastinha, ó. Aprendendo Git, ó. 2 arquivos. Eu vou rodar esse comando aqui, git checkout. Tipo, o arquivo some de verdade, sabe? Aonde está indo parar esse arquivo, né? Talvez é uma coisa legal de mostrar. Não é que ele sumiu de todo lugar. Quando a gente usa o Git, ele cria uma pasta escondida. Não sei nem no Mac como faz para aparecer essa pasta, mas aqui eu consigo mostrar. Eu posso... Tá vendo que tem uma pasta aqui? Quando eu faço listar e eu ponho esse "-a" aqui, ele mostra tudo. Aí tá vendo que tem uma pastinha aqui, ó, .git? Eu não consigo ver essa pasta aqui, porque o Mac, por padrão, ele esconde tudo que começa com ponto. Tem algum jeito de mostrar aqui, mas eu não lembro como que é. Então, eu tenho uma pastinha ali, .git. Na verdade, tudo fica dentro dessa pastinha. Então, se eu entrar dentro dela, tá vendo que tem um monte de pasta aqui dentro? Então, quando a gente vai mexendo essas coisas, parece que sumiu, mas não sumiu. Dentro dessa pasta tá tudo lá. Mas ele vai limpando a nossa visão. Então, pensa, aqui a gente está mexendo com um arquivo. Pensa que um projeto normal vai ter 1000 arquivos, 3000 arquivos, 10.000 arquivos. Então, fica impossível não usar esse tipo de ferramenta, porque ela realmente consegue juntar e organizar várias mudanças. Ela meio que arquiva aquele pedaço que você quer para ele não poluir sua visão, é isso? Exatamente. E você consegue ter versões diferentes, que aí já começa a ficar um pouco mais avançado, depois a gente pode falar. Tem um conceito que chama branch. É como se você salvasse um jeito do código e você começa a fazer outro, fazer outro, fazer outro. Depois você pode juntar, ou você pode excluir. Então, ele é muito louco. Ele é uma forma de gerenciar vários códigos ao mesmo tempo, mas aqui eu não quero ir na parte complexa. Aqui o que eu quero? Que vocês aprendam logo do começo. Fazer commit para ir salvando o trabalho de vocês, para depois vocês conseguirem voltar. Porque eu não tive isso no começo. É um conceito que talvez nem todo mundo ensine no começo, mas eu acho que vale a pena, sabe? Vale a pena você... Pô, sei usar uma ferramenta, que aqui no caso, o nome genérico de uma ferramenta dessa, igual o VS Code, é IDE.
que é Integrate Developer Editor. Tipo, é uma forma integrada de você editar suas coisas. Então, é legal você aprender a usar um VS Code logo do começo, para você não ter que aprender tantos comandos de uma vez só, porque várias coisas ele faz para você. Por exemplo, ali eu consegui colocar esse arquivo sem precisar fazer o git add. Ele só falou, você está esquecendo um arquivo, quer incluir sim, beleza. Então, já economizamos tempo de aprender isso. E aí, com ela, a gente consegue ver erros no código. Por exemplo, aqui, se eu, sei lá, por alguma coisa estranha, assim, ele talvez já vai me avisar que esse cara não existe, vai ficar vermelhinho, depois a gente vai ver isso. E a outra coisa é o terminal. Então, vocês viram que mesmo quando eu vim aqui para a IDE, para o VS Code, eu ainda usei o terminal para caramba. E aí a gente aprendeu alguns comandos. Então, a gente aprendeu alguns comandos do Git, a gente aprendeu alguns comandos de pasta, a gente aprendeu a fazer o mkdir para criar uma pasta, a gente aprendeu a fazer o cd para entrar numa pasta, a gente aprendeu vários comandos do Git, né, como git status, a gente aprendeu como listar pastas. Esse aqui, acho que eu fiz várias vezes e nem expliquei, é como voltar uma pasta para trás. Então, cd espaço 2 pontos, ponto, ponto, ele volta uma pasta para trás, como se você estivesse navegando nas pastinhas. E outro comando que a gente aprendeu é o pwd, para a gente aprender qual o diretório que a gente está exatamente naquele momento. Então, isso aqui pode ser útil para você conseguir, eu quero ver o arquivo. Então, eu consigo vir aqui clicando, seguindo essa mesma ordem que está ali. Então, acho que já foi muita coisa para o primeiro vídeo. Acho que já foi bem complexo. E aí tem as lições de casa. Qual é a lição de casa? Instalar o Git. Então, todas essas coisas que eu expliquei, você vai pôr Git, instalar, sei lá, Windows, se você estiver no Windows. Vai vir, como instalar. Sempre tenta procurar o site oficial. Por exemplo, esse aqui é o site oficial, Git SCM. Clicou aqui, quase todos eles vão te dar para Windows, para Linux e para Mac. Vai no seu sistema operacional, você vai clicar aqui, vai baixar, vai dar next, 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 acabou. Tem uma questão que já me perguntaram também sobre 32 bits e 64 bits. Hoje em dia, quase todos os computadores são 64 bits. E quase todos os Windows são 64 bits. Então, ignora tudo que for 32 bits e instala o 64. Se você tiver no Windows, você vai no meu computador, preferências, e aí você consegue ver logo numa das primeiras telas lá, onde ver. Você pode sempre pôr o Google também. Onde ver se meu Windows é 64 bits. Então aqui ele vai te mostrar onde você tem que clicar. Então, Windows, blá, 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 vai no iniciar, computador, propriedades, aí ele vai mostrar e vai estar aqui, 64 bits. Ou ele vai mostrar se estiver no Windows XP e tal. Então, mas pode assumir que isso é 64 bits, é quase certeza. Então você vai instalar o Git. Vocês viram eu também baixando o VS Code aqui, né? Só que eu estou no Mac, mas aqui era só ter clicado no Windows se estivesse no Windows. E o terminal, a gente tem um que chama PowerShell, que é um terminal que você pode usar no Windows, se você quiser usar ele, que ele fica mais parecido com o Unix. Aqui também vai ter que instalar do mesmo jeito, deve ter algum lugar aqui, instalar, visão geral. Você pode instalar PowerShell no Windows. Então você vai ter um terminalzinho. Só que se você for usar o VS Code, eu estou recomendando você usar o VS Code, não precisa. Vai ter um terminal aqui dentro. Eu só falei dessas opções para caso você queira e você saber que não precisa usar só dentro do VS Code. Porque meu papel aqui não é esconder informação. Então eu explico as opções e depois eu falo qual é a melhor. Porque se eu falar, usa o terminal só aqui, você, mas tem fora, não tem fora, o Felipe usou um que estava fora. Então no Windows também tem vários que você pode usar fora, mas eu recomendo usar aqui. No VS Code a gente já tem o integrado, então fica mais fácil. Tá. Eu tenho integrado. Então você só precisa instalar o VS Code e aí instalar o Git. O Git talvez ele até funcione integrado, tá? Eu não testei porque eu já tinha Git na minha máquina. Até porque o Mac já vem com Git. Mas talvez nem precise instalar o Git também. Mas se quiser instalar, não tem problema. E o último que a gente usou aqui, mas usou bem pouquinho, só usou para fazer o Hello World, mas vocês vão ter que também, para a gente seguir nos vídeos, é instalar o Node. Você já tinha instalado o Node, Bruno, ou não? Não. Então é legal instalar o Node. Pode pegar aqui é outra coisa que talvez vai ser confuso e vocês vão ver em alguns momentos. Esse LTS significa que é a última versão com suporte oficial. LTS é Long... Ixi, agora até deu branco o que é. É Long Time... Ixi, não lembro o que é, mas a sigla eu sei o que significa. Significa que essa é a versão suportada oficial. Ou seja, a 17 é a última, mas eles ainda estão testando.
Essa aqui quer dizer, porque vocês vão ver um monte de lugar, qual que é o LTS? Qual que é o LTS? O LTS é a última versão oficial de verdade, tipo, a última versão que você deveria usar. Mas aqui tanto faz, para aprender você pode instalar 17, pode instalar 16, mas vai ser a mesma coisa também, você vai baixar alguma coisa, instalar. A, a 17, aquela 17.9 é como se fosse um beta, é isso. É tipo, ele é um pouco melhor que o beta, tipo, ela já está um pouco melhor do que o nível de beta, mas tipo, recomendado para você fazer o sistema mesmo sempre vai ser LTS. LTS, beleza. Até que tá escrito aqui, tá vendo? Recomendado para a maioria dos usuários, tá escrito aqui embaixo. Entendi. E aqui tá escrito as últimas features. Então, quer a novidade? Usa 17. Eu quero fazer código de verdade para rodar em produção. Rodar em produção é outro termo que acho que você não sabe o que significa, né? O que significa Não, rodar em produção? não sei. A gente chama de, né, em computação a gente chama produção o lugar de verdade, tipo, onde está rodando para valer. Por exemplo, aqui o como criar um app, ele está em produção, tipo, qualquer usuário pode acessar. Então, produção é o ambiente de verdade. Se eu tivesse um ambiente de teste, ou se eu tivesse rodando como criar o app na minha máquina, não é o ambiente de produção, é o ambiente Entendi. de desenvolvimento. Então, sempre que eu falar produção, quer dizer assim, quando for para valer para usuários usarem, é produção. É o Então, produto feito, entregue ao usuário. isso. Então, produção não é recomendado você usar o 17. Você pode usar? Pode, por sua conta e risco. O mais recomendado é que você use o 16. Mas aí, para estudar, tanto faz. Pode baixar esse, pode. Qual que é o problema se você baixar esse? Você pode usar uma feature que está disponível no 17 do Node, que ainda não está no 16. E aí, tipo, se você for pôr em produção, de novo esse termo, né? E aí pode dar problema se você for rodar o 16 em produção por ser mais estável. Mas tirando isso, para estudar, provavelmente você pode instalar qualquer um. E aí, sempre lembra de instalar. Aí, para testar se instalou direito, normalmente vai ter... Você pode fazer um node menos version. Se ele falar comando não reconhecido, quer dizer que deu algum problema. Por exemplo, se eu escrever node errado aqui, ele vai falar que esse comando não existe, né? Ele não vai conhecer esse comando. Comando não encontrado. Então, tipo, se você rodar node version e ele falar comando não encontrado, quer dizer que você fez alguma coisa errada. Mas tendo isso, tendo VS Code, tendo Git, tendo Node, tendo essas três coisas, a gente já consegue tipo, fazer praticamente tudo. Porque junto com o Node vem um outro cara que chama NPM, que a gente consegue usar ele para instalar bibliotecas, depois a gente vai ver o que é isso. Então, eu acho que é bem legal. E aí, só relembrando aqui, é importante, é bem importante seguir o passo a passo que está aqui. Porque na próximo vídeo, provavelmente, esse aqui foi um vídeo bem basicão, para o Bruno conseguir ter uma máquina preparada para programar. Mas na próxima, o que eu queria que a gente fizesse? A gente começasse a praticar um pouquinho dessas coisas aqui com Node.js, com JavaScript. Então aqui tem um monte de coisa que nesses vídeos eu explico de forma textual, usando português mesmo, né? Tipo, imprima isso, execute aquilo. Mas agora é a hora da gente começar a ver como que funcionaria isso também numa linguagem de programação, começar a ver condições. Então, como que eu comparo uma coisa, como que eu vejo. E aí vai ser muito mais legal, porque quando a gente está fazendo com código, vocês vão conseguir rodar na máquina de vocês. Aqui só fazendo no teste de mesa, fica um pouco mais difícil, porque tipo, você tem que ficar anotando, tentando, sei lá, fazendo uma planilha, fazendo um papel. Então eu quero focar aqui nos vídeos, no código mesmo, desde o basicão, para vocês conseguirem programar. E aí o ideal é que, na verdade, seja a tela do Bruno. Então hoje a gente está gravando a minha tela, porque era o primeiro para ele não assustar. Mas aí na próxima vamos tentar que seja a tela do Bruno, e o Bruno vai lá se virando, então ele já vai estar com essas três coisas instaladas. E aí vai ser um vídeo mais desafiador para o Bruno, porque ele vai estar programando. Eu vou estar aqui só dando dica, aí ele vai ter que falar. Não, beleza, tranquilo. Já vou baixar já as ferramentas. E é bom também, né, ser na minha tela, porque, querendo ou não, a prática força a aprender, né? Então, às vezes, uma coisinha ou outra que passou batido, que você possa ter falado, eu mesmo fazendo já vai, acho que, gravar melhor na memória. Beleza. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu, Espero que a Felipe, galera obrigado. também tenha aprendido aí o basicão para ter um ambiente pronto para programar. E na próxima a gente já vai começar a programar. Aí vamos ver as dúvidas. Aí acho que vai ter bastante dúvida. Aí vai surgir bastante dúvida. Valeu, Bruno. Obrigado. Beleza, Até mais. Felipe, obrigado.